4 meses como suplente num outro. como Então, suplente, candidato a deputado estadual. eu fui secretário da Fazenda, já do município também, diretor da Fundação dos Ah, Esportes. que legal. A minha profissão é Isso, vamos administrador. falar de você agora. Quem é para a pessoa que está nos assistindo agora? Porque tanto com o aplicativo como o YouTube, as pessoas vão ver de Balneário Camboriú e até em Belém do Pará. Quem estiver na Ó, China vai te ver também, baixou o aplicativo, tá ali. Quem é o André Meirinho para as pessoas? tá certo. Bom, o André Meirinho, ele é marido da Franciane, pai do Adam, filho da Clarice, do Carlos Alberto, sobrinho neto do Gilberto Meirinho, ex-prefeito de Balneário Camboriú na década de 70. Sou administrador, de profissão, funcionário do Banco do Brasil, desde 2004, agora no dia 13 de setembro vai fazer 20 anos, da minha posse no Banco do Brasil. E eu tive já bastante experiência na administração pública. Então, como disse, como diretor da Fundação de Esportes, como secretário da Fazenda, em 2 mandatos como vereador. E também a minha formação foi grande parte para a área pública. Procurei me preparar muito para estar nos representando. A sociedade precisa, de representantes. Você tem MBA também, né? Isso, eu fiz a graduação em administração, uma especialização em direito público municipal, MBA em desenvolvimento regional sustentável, fiz o mestrado e o doutorado em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental. E também no decorrer da atuação do mandato, nesses muitos anos, mas eu vou dizer desde 2015, enquanto estive como secretário da Fazenda também, eu pude receber uma série de prêmios de reconhecimento. Então, em 2015, como administrador de destaque em Balneário Camboriú, pelo Conselho Regional de Administração. Em 2017, como destaque administrador na área pública na Foz do Itajaí. Em 2021, pela Lei de Inovação, Ciência e Tecnologia, que nós fizemos na Câmara, como recebi o Prêmio Regional de Inovação na nossa região, da ANFRE, pelo SEBRAE. E agora, esse ano, Simone, então, o Prêmio de Boas Práticas do Legislativo Catarinense, também pela Lei de Segurança Hídrica e Desenvolvimento Sustentável. Então, lógico que é bom a gente falar, porque além do reconhecimento do eleitor, que veio já em várias eleições na votação, Sim. mas também o reconhecimento por institutos técnicos que atestam o nosso trabalho e da relevância para o presente e futuro de Balneário Camboriú. Então, foram muitas ações feitas na Câmara e por isso também se colocar à São disposição. 8 anos, né? Isso. Então, leis como eu considero a principal, a que obriga o prefeito a prestar contas das promessas de campanha no decorrer do mandato. Então, nos primeiros 90 dias de governo, tem a obrigação que eu incluí na lei dele ter que transformar o seu plano de governo em números, né? Ou Sim. seja, o tempo de espera por uma vaga na creche, ou de tempo de espera por uma consulta e cirurgia, ou o número de quilômetros de ciclovias, ou a despoluição do rio, isso tem que ir mostrando como vai evoluir no decorrer da gestão. E é um compromisso, está no nosso plano de governo, mas é lei e obrigação de todos. Infelizmente, o atual prefeito não fez, eu tive que ir 4 vezes ao Ministério Público para denunciar, e aí ele foi tentando enjambrar, não divulgava, tal, mas é algo importante, é um divisor de águas para a cidade. E para o futuro, a gente vai poder avaliar as gestões pelo percentual que executaram do plano de governo, Sim. pela efetividade das ações, e não por ser do partido X ou Para Y, não né? virar promessa, né? Aquela história que Uhum. o pessoal fala que o partido só promete e nunca cumpre, né? Então agora hoje ele tem que ter transparência, tem que estar cumprindo. A Câmara de Balneário Camboriú exige isso. Exige, né? O prefeito tem que fazer. Outra questão também, a transição de governos, que é importante Uhum. também, foi lei de minha autoria, quando está na transição de um governo para o outro, para que não pare, tem as obrigações, porque um governo pode não querer deixar o Verdade. outro dar sequência. Então foram regras importantes lá do período à frente do legislativo, né? E vai até o final do ano, inclusive, que digo, o principal desafio agora no legislativo é a CPI do saneamento, que sou autor, com muita coragem, desde 22 de fevereiro de 2023, a quarta-feira de cinza do ano passado, a gente tem batido nesse tema, porque prejudicou muito, tem prejudicado a nossa balneabilidade, a reputação, a saúde pública Isso, de vamos Balneário falar então, Camboriú. começar sobre o saneamento dessa CPI. A CPI é uma pedra no sapato da atual administração. Eles não queriam que ocorresse essa CPI, né? Mas para o leigo que está aí, a gente vai falar em saneamento. O que estava acontecendo
para que fosse os vereadores tomassem essa atitude agora de criar essa CPI? Houve Ah, ótimo. irregularidade, Sim. contratos, o que que é? Simone, bom, primeiro os fatos, né? 2 temporadas sem vulnerabilidade. Nós temos o Rio Cinza e o odor na região, vamos dizer, principalmente região sul, mas vai pegar ali Barra Sul também, e vai pegar Vila Real, por exemplo. Então, lá os Sim, bairros na região sul, Nova Esperança, São Judas, etc., Barra, sim. principalmente ali, vários pontos da cidade, essa questão do cheiro, que tinha sido solucionado lá atrás. E aí a gente vai a fundo. Então, nós tínhamos uma estação de tratamento de esgoto que até 2019 tratava com 98% de eficiência, ou seja, a água voltava para o rio, né, com eficiência, com qualidade, e em janeiro de 2024 chegou a 1%, ou seja, o esgoto jogado direto Ah, no rio Camboriú. no Rio Camboriú é onde a gente toma água. A captação A captação a mais lá em cima, captação é né? antes, mas está indo para a nossa praia central e prejudicando muito aí a nossa cidade, né, a reputação, a saúde pública, as pessoas vão tomar banho na praia depois, né, pegam viroses, entre outras coisas, acabam indo para as unidades de Principalmente saúde. com o crescimento populacional ali na região das marginais, ali, a Vila Real, o Yacht Clube, o bairro São Francisco, estamos jogando no Rio ali também. Na verdade, o que que acontece? Balneário tem rede de esgoto, quase toda a Certo. cidade, tem quase Isso. toda a cidade. Mas o que que acontece? Coletava na cidade toda e jogava tudo sem tratar no Rio Camboriú. Ah, Então, essa é a realidade. E daí, às vezes, a pessoa, não, mas não tem quase 100% de saneamento. Tem quase 100% de rede de esgoto. Mas o diferente. tratar o esgoto, que já foi referência, infelizmente, virou um caos. E isso, palavras, né, do INMA, do Instituto do Meio Ambiente, dizendo a estação de tratamento de esgoto, situação catastrófica. E aí, uma série de outras coisas. Mais de 100 mil reais, mais de 100 milhões foram deixados de investir na EMASA, e foram repassados para a prefeitura investir em outras áreas, depois fizeram um empréstimo do mesmo valor para cobrir o rombo. Então, quem pagou o esgoto, né, a pessoa paga água e esgoto, pagou o esgoto, mas aquilo que foi pago não foi feito porque não foi A tratado. EMASA, ela tem qual a função dela nesse setor tudo? Ela que administra a parte de E saneamento? isso, exatamente, exatamente. Então, hoje, então o que que envolve saneamento, né? É água, é esgotamento sanitário, é drenagem e incluiria até varrição de rua e reciclagem. Parte dessas questões são terceirizadas com a ambiental Sim. e ainda parte é feita pela Secretaria de Obras, a parte de drenagem. Mas saneamento envolve tudo isso. Mas principalmente, então, água e esgoto, né? A Imasa não investiu e deixou chegar na situação de caos. E aí são vários elementos quando a gente vai puxando, por exemplo, contrataram um software na Imasa de 9 milhões de reais. Para quê? Exatamente, não tinha necessidade, o valor já também pago com pago antecipado. Aí a gente vai ver medições das obras, né, da continuidade da rede de esgoto na região das praias, que também o Tribunal de Contas diz que o valor Sim. não bate, e por aí vai, é muita irregularidade, e o principal, né, o que tem prejudicado a cidade, claramente, meio ambiente, saúde pública e reputação da cidade. Tá as imagens aí, matérias da cidade sendo divulgadas em todo o país, dizendo que aqui não tem vulnerabilidade. Sim, é isso eu convivi normalmente que nos últimos anos, tenho certeza que você não está mentindo, o vereador geralmente não mente, político mente, né? Mas a gente sabe que alguns são diferentes, né? Eu trabalho com a verdade, inclusive é o nosso Isso. slogan, para fazer de verdade. Ali na Avenida Central, na Praia Central, eu te confesso que eu adoro água, por isso que eu moro perto do mar. E eu não consegui, eu particularmente, não consegui entrar na água. Porque tantas pessoas, às vezes a gente vê a pessoa falar, pô, mas é algas. A gente sabia que a algas, ela vem de uma outra origem, que é detrito jogado no mar, O que está incentivando as né? algas, né? Fora o cheiro que tinha tudo ali. Se você pegasse, principalmente na Rua 2000, até quase na Pontal Norte ali, tinha dia que não tinha como tomar banho, Sim. né? Então isso é o quê? Tá tendo esgoto jogado ali dentro do mar? Tá jogado no rio e vai para o mar. Jogado no rio e vai para o mar. Mas eles vêm lá de cima, vêm para ali? Mas imagina a quantidade, porque não tratava nada, a quantidade de esgoto de Balneário Camboriú toda jogada lá, fora a questão lá de Camboriú, que já vem Sim. algo, mas o de Camboriú, quando a estação de tratamento de esgoto balneário funcionava, a gente conseguia ter balneabilidade mesmo sem Camboriú ter rede de esgoto.
mas a sim. gente conseguia. Agora, quando o balneário deu problema, aí prejudicou Mas toda a hoje, nossa praia então, central. da minha ignorância, às vezes também a gente pensa assim, poxa, ali da Avenida da Atlântica tem alguns esgotos que é jogado diretamente no mar. Ali não existe isso. Nenhuma canalização Na verdade, diretamente não, ao na mar. verdade existe rede de esgoto hoje e é para estar indo para a estação de tratamento de esgoto. Mas não vai para o mar Não direto. é para ir direto, não é para ir. Só que vai para a estação de tratamento, que é no Nova Esperança, Certo. e aí não trata com eficiência e depois joga direto para o Rio Camboriú e aí vai para toda a orla, né? E assim, o que que é importante a gente refletir? Eu visitei em Jaraguá do Sul, que tem o território de Jaraguá é 11 vezes maior que de Balneário. Eles começaram a fazer rede só em 98 e, olha, estão na cidade toda com eficiência e não param de investir, né? Inclusive com parcerias com a iniciativa privada, lá empresários da cidade ajudando, eles não param de investir. Então, qual a questão em Balneário Camboriú? Foi a má gestão. O nossa cidade, o orçamento é mais de 170 milhões por ano, mas a nossa cidade, isso vale para a gente refletir todas as áreas, nós temos um orçamento de 5 milhões de reais por dia, se somarmos todas as áreas, né? Então, evidente que tem que investir na modernização da estação de tratamento e já tem que estar lá na frente. Olha, qual a população que vai chegar, tem que ter o plano A, o plano B, plano C, se der problema, encaminha para lá, enfim. E essa taxa de esgoto, ela é paga pela população. Uhum. Então hoje ela vem na conta de luz ou de água? Na De conta água? de De água, água, é né, isso. vamos supor, se a pessoa paga R$ 100 de Vou água, citar. 80 vai pagar de esgoto, né? E outra taxa do ambiental também, que é do lixo, Daí tem a questão separada, né? terceirizada com 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 a recolhimento do lixo, ambiental, né? né? É. Nós estamos num caminho aqui, nós vamos pular de saneamento para saúde. As duas coisas Sim, estão meio agregadas, né? verdade. Como está a saúde de Balneário Camboriú? Bom, e vindo nesse link do saneamento, né, tem estudos que dizem que cada real gasto em saneamento se economiza 4 em saúde. Isso antigos. Faz Depois, sentido. depois já aumentou para 9. E depois já tem estudos que vão dão ainda mais na questão social. O governo federal, inclusive, ele tá investindo na prevenção, né? A prevenção tanto de idosos, por exemplo, se ele investe R$ 1, ele vai economizar 10 com o idoso, né? Então isso também faz sentido ali. A prevenção é verdade. Importante, por Sim. isso que é importante a estratégia da saúde da família também, estar E acompanhando, água, né? além de você tomar todo dia, você bebe também, né? E tem muitos hoje turistas vêm em Balneário Camboriú. Eu estou aqui 19 anos eu nunca tomei uma água sem ser filtrada ou água mineral. Porque a água da torneira de Balneário Camboriú, mais de 20 anos ela não pode ser tomada. Daí, até a questão do abastecimento da água é um outro desafio que tem que ser resolvido no próximo governo, que é a questão da possível falta d'água, que tem estudos aí já que seriam a partir de 2027, outros dizem 2025, e daí tem aquela importância do parque inundável em Sim, Camboriú, né, sim. em parceria aí com para tanto para reservar água quanto evitar as cheias. Mas indo ali na questão da saúde Exatamente. especificamente, né, que é o ponto, a questão é que, de fato, essa questão da vulnerabilidade já prejudicou a saúde, sem dúvida, mas é só a gente ouvir as pessoas para saber que a situação da saúde está bem ruim. Primeiro que sucateamento das estruturas da prefeitura não são apenas na saúde, mas poderia ser na educação, pode ser no esporte e na própria estação de tratamento de esgoto. Isso acontece em vários locais. Sim. E aí nós pegamos na questão prática, por exemplo, eu estive na manifestação dos pais indignados com a perda dos seus filhos, bebês na Sim, frente no Ruth do Cardoso. Ruth Cardoso, muito triste, e daí começa a confrontar, ver, olha, falta de equipamento, falta de atendimento, de humanização no atendimento, enfim, o que que precisa? Precisa ser feitos os investimentos. O Hospital Ruth Cardoso não tem a cara de Balneário Camboriú, né? É um hospital de campanha, um hospital de guerra, e que não é. A gente precisa de uma estrutura grande, verticalizada, e abraçar o hospital de fato, não tratar como um problema, porque historicamente vem sido tratado como um problema. De dizer, porque o Estado não ajuda, porque os municípios do entorno não Tem essa ajudam. briga com o Estado, né? Tem. Porque ele está atendendo o nível regional, ele não está atendendo só local. Uhum. Que hoje, tanto que se você analisar, parece que de 10 nascimentos, a 2 é de Balneário Camboriú, o resto é da região. Na verdade, tem uma Isso conta, nascimento, fora uma um parte de... atendimento. Agora, a questão é assim: quando se fez a guarda municipal, foi para suprir
o que a Polícia Militar não tinha de efetivo em Balneário Camboriú. E foi feito, foi suprido. Aliás, agora está até diminuindo, depois a gente vai entrar no assunto de segurança. Mas é a mesma coisa na saúde. Balneário Camboriú é diferenciado, é a capital catarinense do turismo, recebe turistas. Nós temos que proporcionar o atendimento. Custa caro? Custa. O Estado deveria ajudar? Deveria. Os municípios do entorno deveriam ajudar? Deveriam. Inclusive, tem agora a obrigação judicial para ajudarem. Mas é evidente que a gente precisa ter o atendimento, tem que ser diferenciado, porque nós estamos falando de Balneário Camboriú, e outras questões, né? Então tem que ter espaço, tem que ter profissionais da saúde, equipamentos, e evoluir, inclusive, no básico, no atendimento do posto de saúde, para a gente Hoje poder. tem quantas UPAs em Balneário? As UPAs são, na verdade, especificamente, aqui a da Barra e das Nações, As duas especificamente, só, né? né? Os outros É, são aí PAs. vai ter, aí tem, daí vai ter os postos de saúde, vai ter. Uhum. Uma questão que eu quero colocar, Simone, que é importante, que está no nosso plano. O que que a gente pretende, além de toda essa requalificação do hospital, é a criação do CIS, como tem em Itajaí. CIS. É O o que que é Centro, CIS? Centro Integrado de Saúde. Isso. O que que acontece que é interessante em Itajaí? Levar várias estruturas de saúde no mesmo local. Por exemplo, o que que Hum, eles têm? Eles têm a Secretaria da Saúde, eles têm uma UPA junto, ah, o atendimento com especialistas médicos, a parte odontológica, a farmácia, ou seja, né, a pessoa não fica pegando senha para jogar para lá, para ir para outro lugar, para outro dia, vamos ver quando. Já resolve muita coisa no mesmo lugar. Então, isso a gente precisa avançar, né? principalmente se você analisar um ponto assim. Quem depende da saúde é 70, 80% das pessoas carentes. Essas pessoas, uma grande maioria, ou está doente, ou eles não têm veículos. Então hoje você vai num médico especialista, no bairro Nações, às vezes você tem que pegar remédio na farmácia na Quarta Avenida. Você vai no Ruth Cardoso, tem que voltar na rua 1500. Você vai, não tem vaga num lugar no outro. Então a locomoção disso, ela se torna muito cara para as pessoas. Precisa melhorar essa questão, a Esse é um problema de organização, gestão. né? Exatamente. E aí, como que se faz? Ah, precisa de recursos? Sim, sempre precisa de recursos, mas é preciso organizar, buscar a maior forma, a maior possibilidade de recursos, seja federais, seja do Estado ou privado, né? Eu coloco sempre essa questão, Exato. porque o privado, por exemplo, a manutenção das unidades de saúde ou mesmo das escolas pode ser feita com parceria privada. No teu projeto, o que que você faria com o Ruth Cardoso? Vamos começar com o Ruth Nós vamos Cardoso. verticalizar o Hospital Ruth Verticalizar. Cardoso. Teria que construir um novo. Vai construir no Hospital local, vertical. né? Vai verticalizar, vai dar mais espaço para outras estruturas, inclusive E da não há parte da saúde. necessidade de desmontar ele antes, ficar sem Não, hospital. porque Tem o povo espaço. tem que ser atendido, né? Tem que ser espaço. Vai ter que equilibrar ali a conta. Agora, a questão é essa, a gente precisa pensar a longo prazo para a nossa cidade e tem que ser um orgulho o hospital, né? Balneário Camboriú tem que ter com um grande diferencial. Então é isso, precisa de mais espaço, precisa de mais profissionais, melhor atendimento, humanizado, e é nesse sentido. Nós temos aí mais uma, aqui eu estou falando duas, né, do plano de governo, mas nós Sim. poderíamos avançar na questão. Onde a pessoa consegue esse plano de O governo plano de online, se ela governo quiser entrar? consegue no site andremeirinho.com.br. A Tá gente lá? vai deixar embaixo aqui depois, Isso, andreameirinho.com. Muito fácil, né? isso. Aí pode estar com Aí todo o teu nós, plano completo. isso, temos na área da saúde, por exemplo, tem 14 ações lá de recuperação dos espaços degradados, de construção de unidades, enfim, Sim. tudo a população pode acompanhar certinho lá no site. Então vamos falar sobre um item segurança. Balneário Uhum, Camboriú, nessa semana no encontro CDL, o candidato do atual prefeito disse que mais de 100, eu acho que mais de 100 pessoas, a Guarda Municipal conseguiu deter mais de 100 pessoas em situação de mandado aberto. uhum, Mas eles estão fazendo a função da PM, que a PM primeiro é estadual e a obrigação da PM. Hoje você vê 10 guarda municipal na cidade, vê um PM. Então quer dizer uhum. o quê? A guarda municipal foi montada para suprir ou para trabalhar junto, e ela está fazendo a função da PM, que é estadual. Quando o prefeito Periquito criou a guarda, já foi nesse sentido, já tinha um efetivo baixo da Polícia Militar e foi criada a guarda nesse sentido. Criou com 200 no início Uhum. e mais com possibilidade de ampliar. Eu vejo que nós temos que ampliar, nós temos que
para que tenha a presença das forças de segurança na rua, além da tecnologia junto, né? Lógico. Hoje tem quantos guardas Hoje municipais? isso é 140, mais ou menos. E então deixaram ir reduzindo o número de guardas. Não foi feito E novos tem um monte concursos. na parte administrativa também, Também tá na parte administrativa. né? E Exatamente. jogar a tecnologia, porque hoje é muito interessante, para quem mora na Praia Central, você quer conhecer os marginais, os bandidos, você anda fora da temporada. Porque na temporada eles se misturam. Uhum. E você, uma pessoa comum, se o teu pai for entrar, você entrar de shorts ali simples, as pessoas vão te oferecer droga, né? Fora as pessoas tá consumindo excesso de álcool, uma série de coisas. Então isso a gente vê todo dia, né? É. E a Guarda Municipal, às vezes, na Avenida Central, ela tá na Praça da Mandaré, e 50 metros tem gente consumindo, e ela não faz nada. E por isso também a questão da tecnologia da importância, né? Por exemplo, a questão dos drones. Deixa eu arrumar o teu microfone um pouquinho Ficou mais longe aí? aqui, para você ficar mais Por exemplo, nítido. a questão dos Isso. drones. Quando a gente conversa com a polícia militar, então, por exemplo, sobre tráfico de drogas, eles falam da dificuldade daí quando vão chegar, que eles têm lá no local, evidente que tem, mas quando vão chegar não conseguem, né, o flagrante, né? Então, a questão do drone vai ser importante também E nesse a gente sentido, já né? sabe também, se pega a pessoa, chegou lá, ouviu, fez um BOzinho lá, uns termos circunstanciados, volta para a rua dali meia hora, É, né? exatamente. Então Mas tinha que ter mas a isso. presença, né? Por isso a A presença presença. das forças de segurança que tem que ser ampliadas, essa presença faz a diferença. E Balneário tem recurso, pode fazer, né? Precisa vontade, precisa gestão. E por isso, Então você vai aproveitar, né, equipar esse melhor, nome. né, a Exatamente. guarda. Não posso deixar de dizer, né? Quem nos acompanha, por isso, para fazer de verdade, vote André Meirinho, Eliane Cola, 11. Vamos falar da Eliane Cola. Você tocou no nome da Eliane Cola. Eliane Cola, além de ser minha amiga, eu acho ela competentíssima, que ela foi 2 mandatos no CDL, né? E transformou a CDL num patamar, levou o patamar, né? Ela foi capa da minha revista também, né? Então, quando ela foi a primeira presidente eleita da CDL, e eu a convidei, falei, vamos ser capa da minha revista. Então, a gente elevou a CDL num patamar muito grande. E ela, junto com você, é um alicerce muito grande para o comércio. E a capa da revista, inclusive, está lá na loja dela, lá na Papelaria Sim, Millennium, está lá no escritório dela. Eu já vi lá, né, em conversa com ela. foi muito show. Um grande destaque. Olha, a Eliane é um grande exemplo, né? Guerreira, dedicada. Até hoje é a única mulher, né, que esteve à frente da CDL. Dinâmica, faz acontecer e, né, faz de verdade. Por isso a nossa escolha também como vice para compor a nossa chapa, além de, lógico, a experiência que eu já tenho na administração pública, de uma série ou de mandatos, de cargos e de efetividade da gestão, trazer a Eliane com a experiência do comércio, da iniciativa privada, do dinamismo, e é um recado muito claro que a gente está Sim. dando para a nossa cidade, né, do incentivo ao movimento econômico e a um setor que historicamente não tem participado da política, que é o comércio, né, e que precisa de ações, precisa de apoio, né, precisa estar próximo, incentivando, movimentando, até porque o comércio é um dos segmentos que mais emprega o maior número de pessoas, movimenta recursos na Gera cidade. economia, Claro. empregos, né? Então é muito importante isso. Ela seria uma interlocutora, né, junto com você. O maior recado, o que eu disse lá na CDL, né? Qual é a política? Sua principal política está em colocar como vice-prefeita a Eliane Exatamente. Cola. Então, é o cenário do acolhimento, da atenção e do que o segmento precisa, né? Porque hoje até o comércio ele não gera muito interesse na política, né? Tanto que nesse evento, o evento foi realizado essa semana, reuniu 6 candidatos, foi organizado pela CDL e Cindy Lojas, né? Os 2 presidentes são meus amigos, mas a gente há de convir. Não tinha 20 empresários lá assistindo. Um evento desse tamanho, aquele auditório devia estar lotado. A gente precisa de cada vez mais participação das pessoas na política. E aí também eu reforço a questão da Eliane. Sim, Então, olha, se as pessoas estão vendo a política que não está da forma que desejam, né, então o que precisa? Que as pessoas participem. De que forma? Ou sendo candidatos, ou participando de partidos. Mas os partidos estão errados. Vem para dentro do partido e vamos consertar o partido. E apoiando as candidaturas. E isso que nós estamos enfatizando, eu e a Eliane, dizendo: olha,
a nossa candidatura não é um projeto de poder a qualquer custo, como outras candidaturas. Nós temos um projeto de cidade. Queremos o melhor para a cidade, para o presente e para o futuro. E as pessoas precisam disso. E a gente está se colocando à disposição. Nós temos uma alternativa real, segura, com consciência e de eficiência de gestão para poder seguir daqui para Sim, frente. mas o PP saiu sem coligação. O único partido que saiu sem coligação foram vocês. Não enfraqueceu muito a candidatura, porque hoje existe um time no poder, a gente fala, existe o poder municipal. O prefeito Fabrício é muito forte na cidade, na região, em termos de nome, né? Existem pessoas que pensam ao contrário, né? Mas vocês fizeram 6 partidos, reuniu 6 partidos. Isso não vai diversificar muito os votos e vai Bom, ajudar o candidato da situação? olha, eu considero e peço voto para o 11, porque o 11 é a melhor candidatura. André Meirinho e Eliane Colas são os mais preparados e que representam um caminho diferente. Exato. Então vamos lá. Tem outros partidos que também saíram sozinhos, mas até a questão de sair chapa pura, né, que é o partido sozinho, deixa claro que nosso caminho não é para lotear a prefeitura de cargo comissionado, de acordo, de manter a mesma estrutura que já tem nesse governo, que se ganhar o outro vai manter a mesma coisa, que só troca a sigla, troca o rótulo e no fundo é a mesma coisa. A gente está dando uma alternativa para o nosso povo. Assim como outros candidatos apresentam as suas alternativas. A questão é, nós temos um caminho de verdade, uma alternativa de verdade, e que historicamente muitas vezes não teve, né? Então, eu falo com muito orgulho. Eu e a Eliane estamos doando o nosso tempo de vida pelo nosso povo de Balneário Camboriú, né? Então, nós estamos à disposição para fazer o melhor para a nossa cidade e precisamos aí do apoio da mobilização. Hoje, Quem vai definir é o povo de Balneário Camboriú, que vai registrar o número na urna sim. e esperamos que o 11 seja a maioria na urna. Há quem diga que um grupo de vereadores, primeiro queria que você me desse quantos candidatos vereadores vocês têm, que vereadores ajudam a eleger um prefeito. E tem outras pessoas que dizem ao mesmo contrário, que vereadores, um grupo muito grande, atrapalha, né? Na verdade, eles vão como se faz? Vai visitar mais residências, né? Mas hoje, a partir do momento que nós temos uma internet fortíssimo, um meio de comunicação fortíssimo, a forma de você entrar na casa das pessoas está mais fácil do que antes, que você tinha que bater na porta, né? Tanto que hoje nos prédios, se você entrar num prédio hoje em Balneário Camboriú de 30 andares, você não entra. Ninguém entra a fazer política. Entra nos bairros, né? Mas o comércio central ali, ele talvez elege um prefeito só o comércio central. Por essa falta de acesso teu e dos teus candidatos ao eleitor, né? E ele tem esse poder de decisão, olhando de cima para baixo. É muito dinâmico a campanha, né? Ainda mais para prefeito. Eu posso dizer que, por exemplo, na região central, eu fui o vereador mais votado no Colégio João Goulart nas 2 últimas eleições. Então foi uma inserção muito importante em região central, né? Agora, é muito dinâmico, né? É o dia a dia, é a visita, é a rede social e é o confronto, e eu digo que são as opções. Nós temos 6 candidaturas. As pessoas vão olhar quem são os 6 e também já vão por eliminação, dizendo quem não querem ou quem querem, né? Isso é uma opção importante, ter 6 candidatos, né? Para o eleitor é muito bom, cabe tomar a melhor decisão, né? E tem outra vantagem também tua, que você está 8 anos, vai fazer 8 anos agora, no poder, né? Como vereador, e você foi secretário antes de ser vereador também, então você está Exato. mais de 10 anos ali. Então, hoje você não tem que bater na porta das pessoas e falar, eu sou o André Meirinho. Muita gente te conhece. E o importante de poder mostrar o trabalho realizado, né? Eu presto contas anualmente das principais ações do mandato, e então tá aí o trabalho realizado, as ações feitas, então com muita tranquilidade a gente tem colocado isso para o nosso povo. E falando dos nossos vereadores, como tinha Sim. citado, né, eu quero também já pedir para quem nos acompanha, vote 11 para vereador também, né? Nos nossos candidatos do 11, nós temos 20 candidatos, Simone. E vou dizer o seguinte, nós temos 9 mulheres e 11 Legal. homens, e 9 mulheres de verdade, Voto. de verdade, porque a gente vê que alguns partidos colocam ali o número de mulheres que a lei exige. Esse aí. Nós temos espontaneamente 9 mulheres motivadas e que vieram para o partido, assim como os homens, por um projeto,
para o nosso projeto ser projeto de cidade, não projeto de poder, não de o dinheiro para campanha, que acabaram migrando aí, quem tinha esses objetivos acabou Exato. migrando para outros lados, né? Então, é possível fazer política de forma séria, é possível fazer pensando na cidade e com essa consciência do bem e do bem para o presente e futuro de Balneário Camboriú, que é dessa forma que eu levo o meu mandato. Eu fui o único vereador dos que estão nos 8 anos que o Fabrício é prefeito que não fez parte da base do governo. Então, o que veio proposta que eu concordo, eu voto favorável, que não tem, eu voto contrário, eu tenho independência e eu volto para casa, deito a cabeça no travesseiro, Vota pela durmo cidade. tranquilo Votou e pela cidade. a minha consciência do que eu No defendo pela caso, cidade, da mesma forma como prefeito. no caso dos vereadores, com 20 candidatos a vereador, logicamente, hoje a Justiça Eleitoral diz que tem que ter um número mínimo do partido do 11 ali, por exemplo, se você fizer 20 mil votos, você vai ter direito a um ou dois vereadores. Não adianta ele ter 2 mil votos, um deles, logicamente, ele vai parar com os outros partidos, é isso? É Na uma verdade, equação, assim, né? mais ou menos hoje, pelos cálculos que fiz, são 106 mil eleitores, os votos válidos devem dar uns 75 mil, Uhum. daí divide por 19, que é o número de vereadores, para eleger um vereador de cara, eu calculo uns 3.800 votos que o partido precise, Sem depender de nada. se- Tá. Todo do partido. partido, é o partido, é a soma Perfeito. do partido. E aí, a partir dali, fazendo acima, já vai tendo a possibilidade de colocar mais vereadores, né? Quociente eleitoral, né? Que Quociente chama. eleitoral. Quociente E ainda eleitoral. tem aí outros partidos também vão poder ter a possibilidade de se atingir 80% do quociente, Sim. desde que os candidatos façam 20% dos votos. Então, ali mais ou menos 700, 800 votos que elegeriam no caso de ficar abaixo desse quociente, né? Mas é importante, e por isso é importante e fortalecer os partidos. E eu vejo que esse processo está avançando no Brasil, da redução dos partidos. Começa a ficar algo um pouco mais claro para o eleitor, e siglas que antes eram só negociavam e não tinham algo mais propositivo, Continua ainda um pouco, né? Mas hoje elas têm que mas mostrar vai o reduzindo. trabalho, né? E cada vez vai reduzir mais, Não tem pessoa que monta um partido a nível nacional, fica sentado na cadeira ali 20 anos, né? né? Só recebendo Verdade. dinheiro do governo, dinheiro nosso, né? Que você, Verdade. O bom, como o bom, trabalhador, também você o contribui. bom é que hoje em dia também com essa cláusula de desempenho já Exato. faz com que esses partidos Vai não ser recebam eliminado. mais. Então vai tirando questão Tem que ter tempo representação, eleitoral. né? Se o povo não Exatamente. aceita, tudo bem. É. Nós já falamos de comércio, só para terminar de falar de comércio, falar das MEIs. Uhum. Microempresas individuais, MEIs, empresas individuais, as micro. Você tem algum projeto na tua campanha para favorecer esse pessoal? Porque às vezes, hoje, os artesãos são MEIs e tem pessoas que têm cabeleireiros são MEIs. Sim. Então, várias funções, a MEI ela é interessante nesse sentido, mas às vezes falta incentivo. Que eu faço parte da AMP, também já fiz parte da AMP, já fui diretor da AMP, que é a Associação da Micro e Pequena Empresa, Uhum. e a gente via a grande dificuldade disso, né? Sim. Eu estive já conversando com a AMP, né, agora no período eleitoral, e posso dizer que é uma grande entidade, que ela sempre se mantém em funcionamento e que as lideranças se alternam e o trabalho continua. E falar sobre o microempreendedor, posso falar como funcionário do Banco do Brasil, né? Eu atuei como operador do microcrédito no banco, então eu sei a diferença, principalmente para quem tem uma atividade que não é formal, mas que aquilo faz parte do seu dia a dia, mas que precisa de capital de giro ou de comprar algum investimento para melhorar a sua atividade. Estivemos na AMP também, colocou uma série de demandas, o que imagina para a Sim. cidade, do investimento, da proximidade, que também essa questão da sala do empreendedor seja conectada com a AMP, que hoje está lá separada com a prefeitura e a AMP está em outro lugar. Nós temos também a possibilidade de investir em outras áreas para a nossa economia, como a questão da inovação, ciência e tecnologia, que é uma área que a AMP também colocou dessa possibilidade de avanço. Sim. E eu posso falar o seguinte, na parte de inovação, ciência e tecnologia, vários planos de governo prometiam... Tomar uma aguinha sempre faz bem, pra gente fala, nós ficamos aqui 1 hora já. Fala, mesmo me avise quando tiver 17 horas. Porque nós não vamos ficar aqui até 18 horas, assunto a gente tem, né? Vários planos de governo prometiam avançar na parte da inovação, mas não aconteciam.
E o atual governo tinha colocado que ia fazer o polo de inovação. Lá na Câmara, eu então fiz a Lei de Inovação, Ciência e Tecnologia, Isso. que depois foi reconhecida, né, pela ANFRE, pela Cibalc, pelo Sebrae, como prêmio pela lei, e depois consegui ainda incentivar para que a UDESC, né, incentivar para que, alterar a lei da UDESC para que ela pudesse fazer esse polo de a incubadora, e Exato. mais uma emenda do senador Esperidião Amin de R$ 500 mil para a UDESC para essa questão do polo tecnológico. Ou seja, algo que o Poder Executivo não fez, a Prefeitura não fez, que fez muito timidamente, mas como maquiagem para dizer que foi alguma coisa, e efetivamente eu consegui fazer mais como vereador do que a própria prefeitura. Exato. Então é algo importante.